Olá, sejam bem-vindos, né? Hoje estamos aqui com a Joy, a mãe do Augusto, né? Que é o nosso aluno da unidade de Arthur Alvim. E viemos aqui hoje para bater um papo, né? Sobre as dificuldades, né? Que uma mãe de atípico, né? Tem, Sim. né? Sem a informação. E a partir do momento que ela vai se informando, né? A gente consegue ter uma nova trajetória, né, Joy? Isso é possível. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, desde do laudo, né, do diagnóstico, como foi a sua trajetória? Certo. Meu nome é Joyce, eu sou enfermeira, mãe do Augusto de 5 anos. Ele é neuroatípico, foi diagnosticado com 2 anos e 8 meses. E ele está em um nível 3 de suporte e é não verbal. Uhum. A gente Ai, acho que vai ter que vai abaixar, ter que né? abaixar. E agora? Volta de novo, né? Não, pode ir. A gente, desde o início, teve uma parcial aceitação, porque é um diagnóstico ainda novo, dessas crianças que veio pós-pandemia, e a gente não sabia muito bem aquilo que ele ia adquirir e aquilo que ele não ia adquirir. Sim. E em casa também a gente não tem nenhuma referência da parte neurotípica, então era muito julgamento daquilo que as pessoas acham que vai acontecer ou que não vão, porque um é assim, o outro não é, mas é um espectro muito amplo, né? É, nenhum é igual ao E nenhum outro. é igual ao outro. Sim. E os medos. Então, primeiramente a gente tentou incluir ele, aceitar ele da forma como ele é, mesmo sendo não verbal, e que mesmo que ele fosse não verbal, que ele pudesse ter um outro tipo de comunicação, uma linguagem que não fosse prejudicial para ele, que ele conseguisse se comunicar de alguma forma. A gente foi atrás também das terapias, que mesmo ele sendo amparado pelo convênio, foi muito difícil a gente É uma conseguir luta. a assistência dele e a acessibilidade dele nas terapias. E hoje a gente sabe que quanto mais amplo essa questão das terapias, o destino dele pode ser diferenciado, né? Então a gente acabou fazendo por parte particular, mas hoje a gente sabe que o custo também, não só do profissional que aplica aquela terapia, É alto. mas também a gente se dispor, a gente ter aquele recurso financeiro para poder arcar com todas as terapias que eles precisam, que são muitas, é muito alto. Acaba também trazendo prejuízo financeiro para uma família, que eu digo porque isso aconteceu comigo, Uhum. e a questão também da escola, porque no laudo dele, o próprio médico falou que ele teria que fazer as terapias e também seguir, na inserção com o meio, então com as outras crianças na escola. Que é a socialização, né, E que é isso muito é muito importante, né. importante, principalmente porque hoje a gente acaba tendo menos filhos do que antigamente. Então, Uhum. na família, ele é o primeiro neto, ele é a primeira criança que tem em casa de 5 irmãos. Então ele não tem com quem socializar de fato. Ele acaba fazendo e multiplicando as atitudes que nós adultos temos dentro de casa. Sim. E a comunicação dele ou o convívio é mais em âmbito escolar, com outras crianças. Então a gente acabou buscando a escola, né, uma escola que, a gente conseguia ver que era grande, que era ampla, porque o pai e a mãe é assim, né, a Hum. gente olha e Que é o fala: melhor, "Quer o melhor". que é o melhor, eu Eu sei. vou dispor do melhor, eu vou pagar o que for, eu vou atrás". Uhum. E a gente acabou colocando o Augusto numa determinada escola, que é particular também, porque a gente tem essa questão da escola pública. Eu vim de uma escola pública, mas a gente sabe que o ensino é mais fraco, a gente tem alguns olhares que a gente não consegue perceber. A mãe, que é de escola particular, ela cobra algumas coisas a mais. Eu quero um material, reforçado, eu quero, que me dê um retorno de foto, de vídeo, eu quero saber como que tá. E na escola pública não A gente tem, deveria ter, é um direito, mas a gente não tem. Então, a gente acaba indo buscar pela escola particular mesmo. Uhum. E foi isso que aconteceu com ele. A gente colocou numa escola que também fosse próxima de casa, e no começo ele até seguiu bem. Só que quando ele começou a ter as estereotipias dele,
alguma questão de uma desregulação, o que eu também não conhecia esse termo, não sabia o que era desregulação, Uhum. comportamento inadequado, nada disso. Os Os gatilhos. gatilhos, não sabia de nada disso. Manejo de crise, não sabia também. Uhum. Então, ele acabou indo para a escola e quando chegou na escola, a gente teve uma troca. E a professora até falou: Mãe, você já levou ele no neuro? Falei: Já. Ele é laudado e ele tem um laudo de TEA, nível 3 de suporte. Ela tá. Ele faz terapias hoje? Sim. A gente fazia as três terapias: TO, psicopedagogia e E fono. a fono, Isso. Só que não era de uma forma efetiva, porque eu só conseguia arcar com uma sessão por semana dessas. que não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Então eu acabei levando ele, né? Acabei levando ele para a escola, para as terapias e a vida seguia. Até que ele começou a ficar muito desregulado. Então ele tinha as crises dele com mais intensidade e começou a se autoagredir. Sim. Então, ele batia a cabeça na parede, eles não conseguiam conter essa questão do Augusto, né? E aí acabou que eles me chamavam com mais frequência. Então, eles me chamavam para poder levar ele para casa, começaram a me chamar para conversar, para a gente poder alinhar também algumas informações. E só que até então eu não sabia muito bem o que fazer. E eu acredito que a questão da escola ter essa consciência de que se você tem crianças neurodivergentes ou qualquer coisa, ela precisa ter um olhar ampliado para essa criança, até para nortear a mãe, porque às Exatamente, que é vezes a a mãe, função da escola, sim, né? às vezes a mãe ela veio assim como eu, que a gente não tinha base nenhuma. A gente só sabia as coisas que as pessoas falavam e coisas que a gente lia por vídeo, e hoje em dia a gente tem o YouTube, tem É, os os canais, canais, né? então a gente ia buscando através disso. Mas nem sempre é um conteúdo adequado, né? Sim, A forma que é colocado, às vezes a informação é uma desinformação, né? exatamente. Então, a gente fala muito sobre isso. Por isso que a gente tem essa nossa plataforma, exatamente vem para isso, para a gente trazer pessoas que têm uma formação, Uhum, que ela consiga, né, dentro da trazer informações corretas para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possível, sim, porque assim como você, milhares de mães, né, às vezes não aceita, né, verdade. que é isso que eu queria também te falar, perguntar para você. Eu sei que a gente não se prepara para ser mãe de uma criança neurodivergente, Uhum, porém, a gente precisa, pelo amor que a gente tem pelo filho, saber que precisa estar consciente que ali é o começo, não é uma sentença, é verdade. e sim o início de, de você ajudar seu filho. É uma caminhada. Uhum, E só depende de você, do pai, da mãe, que essa caminhada seja mais leve possível, né? Então, como que a gente tem que falar? Tá bom, então vamos lá. Eu sei que não é fácil, mas vamos começar. Qual é o caminho, né? Que você hoje, se você tivesse a informação que você tem hoje, né? Qual o caminho que você teria? Qual o que você falaria para essas mães que acabaram de ter o diagnóstico, estão no caminho do diagnóstico? O que você falaria? O que é importante para você? Hoje, com a visão que eu tenho, né, e com esse aprendizado dele, e com outras mães também, essas trocas que são muito importantes, hoje eu falaria que não é um diagnóstico que vai definir o potencial do seu filho. Aceitar o seu filho na íntegra e saber que, mesmo ele sendo diferente dos outros, e não fazer a comparação, porque eu acho que hoje a gente faz muita comparação. Meu filho de 5 anos, ele só balbucia, mas o filho de 5 anos da Maria, ele fala inglês. É É diferente. diferente. Então, assim, a gente não fazer essas comparações, não rotular o nosso próprio filho, ir atrás das terapias, porque as terapias mudam destinos de fato.
E você também ter uma boa troca, não só com outras pessoas que vivenciam a mesma questão que a sua, porque eu falo que a maternidade é típica não só para uma mãe, mas para um pai, para os avós, que hoje fazem muito papel de pai e mãe, porque os pais Eles precisam ter têm o que buscar o uma renda. suporte, né, Exatamente. também. Eh, eles precisam desse olhar, desse acolhimento, dessas trocas, saber que é exaustivo sim, a gente não pode, achar que é tudo bonito, que vai ser tudo tranquilo, não, é Não é, exaustivo, eu é sei. uma questão que você sempre vai atrás, tem muitas negativas, mas você não pode desistir. É por ele, né. Por eles, É, exatamente. É você ir atrás das suas terapias, que se for particular, a gente vai tentar tem que fazer uma coisa bem pensada, porque tem que ser contínua. E se for a questão de convênio, que seja numa clínica multidisciplinar, ou quando ele fez, ele fazia terapias em 3 clínicas diferentes. E a gente não tinha uma ligação, uma conversa de uma que clínica a com outra. acaba atrapalhando, né. Atrapalha. Essa questão da clínica multidisciplinar e a conversa dos profissionais em si, eu consegui observar nele um segmento de aprendizado. É que ele vai ter uma visão global. Isso, que é É, muito que é uma importante. supervisora que Exatamente. vai com outros profissionais na mesma clínica, em que ela vai direcionar todo esse trabalho, né, o que que precisa mais, ó, agora ele precisa mais de TO. Isso. E ele tem seletividade alimentar? Não, ele não é seletivo. O que ele tinha era, as texturas, por exemplo, a textura da banana, mas hoje é um ganho que nós temos, porque hoje ele come banana, que Olha ele que não comia antes. Então sim, foi um trabalho feito também na clínica, até pela questão da aplicação do ABA com ele, que é muito eficaz, que né. é uma terapia muito eficaz mesmo. Sim, ainda mais para quem não é verbal, porque Isso, é o comportamental, né. sim. E e é isso, é você não ter medo, aceitar o seu filho como ele é, ir Uhum. atrás daquilo que lhe é direito. Então, você ir atrás das terapias dele, ir atrás de uma escola que te dê suporte, uma escola que inclua o seu filho de fato, e que a minha visão mais como mãe é a questão de você não segregar, você não deixar o seu filho só com crianças só neurotípicas, porque a Exatamente. realidade deles não vai ser essa Não que a vai gente ser a estava sua conversando, sociedade, né. ela A é sociedade ela é é ampla, ela diversificada, é diversificada, é sim, e o que eu vejo que a maioria das mães também me relatam é que a gente tem muito medo de partir e deixar eles aqui sem suporte. É o exatamente, maior medo de um pai ou uma mãe atípica é esse. eu sei. Então, o que que a gente busca para eles? É independência. E inserir na sociedade, né. Isso, é eles serem aceitos, é eles terem uma profissão, eles terem condições de ir até um mercado, voltar, uma padaria, poder colocar a sua própria roupa, escolher um traje, dizer não para as coisas que eles não querem, ou aceitar o que eles querem também, e a gente busca isso. E foi por isso que eu busquei a escola que fosse típica. Então, uma escola típica com diversas crianças, mas que seja inclusiva. E foi essa parte. E como você chegou no Jean Piaget? Sim, a gente teve aquela primeira experiência da escola, que foi quando ele teve a parte mais aguçada dele de crises, de comportamentos inadequados. A gente até tentou fazer uma troca, mas aquela questão, foi até que eu tinha exposto, a parte financeira ela pesava muito, porque já era um gasto com a escola, já era um gasto com terapias, e a gente e sem um norte, sem alguém para falar assim: "Olha, é assim, assim, assim o caminho". A gente acabou ficando desesperados. Então, a gente viu que de fato, ele não conseguia fazer as atividades que eram demandadas, as postilas vinham em branco, e era um dinheiro que investe naquela apostila, né. As atividades vinham em branco, isso foi fazendo com que a gente ficasse desgostoso daquela escola, e a gente decidiu no meio de um semestre de 2023 procurar uma escola que realmente fosse inclusiva. Então foi um marco, que eu coloquei que eu ia colocar ele numa escola que fosse inclusiva, que acolhesse ele e que eu ia trocar tudo. E foi aí que a gente foi buscando várias escolas. A gente mandou mensagem para muitas escolas e o retorno era que nós somos inclusivos, porém, para entrar na nossa escola precisa ter o A, o B e o C. Hum, E a gente só estava no tinha A. uma condição, né. Tinha uma condição. E a gente só Uhum. tinha ainda o A.
aí o restante ficava faltando. Então a gente via que ali não era uma inclusão. E fomos procurando, procurando, até que numa festa de família, uma das nossas primas, que estuda na unidade da Vila Ré, ela olhou o Guto e falou: Nossa, tia, ele é autista, né? Eu falei: Ele é. Aí ela falou assim: É, porque tem um menino na minha sala que ele é autista também, mas ele é muito legal e ele é o meu melhor amigo. E quando ela falou isso, eu falei: Ah, é Rosa, que o nome dela é Maria Rosa. Aham. É Rosa, e como que ele é? Ela falou todas as características, e eu falei, né, realmente, ele é atípico. Aí ela, e ele é assim, assim, assim. Eu falei, tem mais? Ela tem mais. Aí ela, mas de outras salas. E aquilo me interessou, porque era uma criança já maior, A falando com Maria Rosa, ela é carinho, uma ela fofa. falando com carinho de uma criança típica. E eu vi que ali era o norte. Eu falei, então eu vou conhecer essa escola. E aí, quando foi que eu entrei nas redes sociais e vi um vídeo da Dalva falando da escola e da inclusão. Uhum, Aí eu falei, eu vou conhecer essa escola de fato. Foi quando eu chamei a minha irmã e eu falei, vamos conhecer essa escola, vamos. Marcamos o dia e fomos lá na unidade da Arthur Alvim. Quando chegou na unidade da Arthur Alvim, eu falei, eu vou entrar. Já fui bem acolhida na portaria, fui bem acolhida pela coordenação, conheci todo o ambiente escolar. Então, eu vi que eles tinham carinho e principalmente quando eu vi que tinham crianças realmente que tinham alguma condição que fugia ali daquela questão e não típica. é só alteia, Não é né? só alteia. Eu consegui ver que tinha criança com paralisia cerebral que estava brincando, Síndrome de Down, síndrome de Down. Então, tem. isso me deixou muito feliz. E eu falei, não, vou deixar meu filho aqui. E eu fiquei muito feliz eu fui conversando com a Dalva. Quando eu expus a minha real necessidade para ela, e eu falei, olha, a gente veio de um sofrimento assim, porque a gente sofre quando nosso filho não é acolhido. Eu imagino. E eu falei, a gente veio de um sofrimento nessa situação, mas eu tô disposta a mudar, Dalva, eu tô disposta a buscar o melhor para ele. E o que que eu posso fazer? Ela me indicou para passar com a psicóloga da escola. Ela falou que a psicóloga ia avaliar o meu filho, que eles iam ver o que ele É, tem na condições. verdade é a anamnese, né, que a gente Isso, fala, é que é importante. a entrada, quero conhecer quem é o Augusto. Sim, Não é uma condição de seletividade, não é isso, né. Então a gente fala da importância de você querer conhecer, né, uhum, que ele faz, ele qual é o laudo, né, e como ele é, que ele gosta, o que ele não gosta, o que desencadeia, né, foi. a Uhum, desregulação. E isso tudo é imprescindível para que a gente trace um plano, né, para que ele seja atendido e incluído. sim, Muitas vezes, assim, é questão da medicação, ele é medicado. sim, E você é da área da saúde, sou. então muitas mães que não é da área da saúde, elas leem a bula ou vê vídeos que falam sobre a não medicação, né. E aí eu fico pensando, eu falo: "Gente, é um médico, tem um CRM, né". Quando o médico fala, é porque ele tem um embasamento, né, Uhum, científico. E a gente sabe dentro da escola quando a criança é medicada e quando ela não é medicada. A diferença é gritante, porque aquela criança fica em sofrimento, verdade. porque ela não consegue se socializar, ela não consegue focar, né. E às vezes a pessoa fala: "Ah, mas eu não quero, é meu filho". Aí você fala: "Mãe, mas se tem uma medicação médica, você é a mesma coisa de uma diabético que tem que tomar insulina, é para a vida inteira, ou uma grande parte, Uhum. né". Então assim, o que você dentro da sua prática, né, profissional, teria a dizer para essas mães que são resistentes à medicação? Eu confesso para você que eu fui uma dessas mães, mesmo sendo enfermeira, Uhum. que não queria medicar o meu filho. Até porque ele era muito novo. Ele tinha, quando foi passada a primeira medicação para ele, ele tinha 3 anos. E eu achei Aham. ele muito pequeno, muito novo. Que eu não queria. A gente acha, associa que eles vão ficar letárgicos. Ah, eu Uhum. não quero meu filho letárgico. Quero meu filho ativo, quero meu filho brincando. Não é isso que eu quero. Mas é diferente. Até que a gente encontra profissionais que realmente saibam conversar com a gente e que tá junto.
que foi assim que eu encontrei o neurologista dele. Então, eu conversei com o neurologista dele, 3 meses depois que a gente entrou na escola, que foi aquele plano que eu tinha marcado, eu vou mudar, vou fazer diferente na vida dele. Uhum. Fomos no neuro e ele olhou o Augusto, avaliou não só as questões que ele já necessitava, mas também viu a questão motora dele, que precisava otimizar, e ele acabou falando para mim: "Mãe, ele se autoagride?" Eu falei: "Sim". E ele falou assim: "E o que que você acha da medicação?" Eu falei: "Não quero". Aí ele: "Mas por quê?" Eu falei assim: "Porque vai aderir e ele vai ficar dependente, aí vai ter que dar uma dose maior, sempre nas necessidades, eu não quero, eu não quero". Ele falou assim: "Vamos tentar? Se você não gostar, em 1 mês eu tiro". Eu amei. É uma qualidade de vida para ele e Para para ele, vocês. se eu soubesse, eu já tinha procurado antes. E quando a Aham. gente fala disso, né, se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Se eu soubesse, se alguém tivesse me informado, eu teria feito diferente. Uhum. E realmente, ele começou com meio ml, uma vez ao dia pela manhã, e a gente percebia que no meio da tarde ele já estava com a questão de atenção e foco melhor. Então ele conseguia atender um pouco de comando, Sentar, fazer uma sentar, isso esperar. isso, tempo de espera, que ele trabalha muito ainda, e a gente conseguiu ver que até nas terapias, os terapeutas conseguiram trabalhar melhor Melhor. com ele, depois da medicação. Quer água? Quer água? Quer água? Quer água? Aqui, ó. Não? Não, não quero. E depois da medicação. Então, você vê que o seu filho que batia a cabeça na parede e você não conseguia entender o motivo pelo qual ele estava fazendo esse gesto, mas era um gesto de desconforto, É de sofrimento. era um sofrimento. É que eu falo, Você a vê gente se preocupa muito mais com eles. Quando a escola chama a família para conversar, muitas vezes o pai já vem: "Eu sei, você quer que eu tire ele da escola?" Eu falei: "Não, eu quero que você ajude seu filho, né, porque ele tá sofrendo". A e assim: "Não, mas ele não faz isso em casa". Eu falo: "Pai, mas aqui é um outro é ambiente. diferente, é. Aqui a gente tem regras, ele não aceita. Então aqui são ambientes que ele vai ter estímulos para Uhum. poder desregular. Mas é a vida, né. A É a vida não vida. é só o sim da casa, o pai sabe como que ele gosta, o que que ele não gosta, né. Então assim, eh, nossa, você trazendo toda essa sua informação, né, ainda mais que você é da área da Uhum. saúde, eu fico até muito tranquila, porque eu tô fazendo da forma certa, Sim. né, que eu falo: "Gente, vamos orientação médica é para ser seguido". Ele sabe o que tá falando, né. E eu vejo, assim, muitas mães, elas, tem mãe que ela esconde o laudo e espera que o filho, mas a gente vê como vai regredindo, né, dessa criança às vezes falava, agora não fala mais, É. e isso acontece, às vezes comia, não come mais, porque a gente tem desde o berçário. E a gente tem esse olhar desde bebê, quando começa a demorar para sentar, demorar para andar, demorar para engatinhar, né. O atraso da fala, como é importante. Sim. A gente observar: "Ah, é o tempo dele. Ah, o tio falou com 4 anos". Não é normal, né, precisa seguir os marcos de desenvolvimento daquela criança. Então, a gente conversando com você, assim, eu fico muito tranquila em estar orientando certo, né. E você falando, né, e como que foi depois da medicação? É outra vida, né. Outra vida. Ele, além dessa questão de melhorar o aprendizado dele na parte das terapias, até na escola, a gente teve um retorno muito positivo, porque ele era muito resistente a ficar na cadeira da professora. Era só a cadeira da professora e não queria sentar na carteira dele. Uhum. Até que foi fazendo um trabalho e junto também a gente tem uma AT, né, que é uma atendente terapêutica que fica em sala, que isso é nosso, que a gente levou do convênio para dentro da escola, Que faz toda a diferença. muita. E essa questão também da escola, Aceitar ter.
Isso, da É. escola aceitar a AT. Claro que a gente não foi só colocando uma profissional ali dentro. A clínica mandou um relatório falando do tipo de formação daquela pessoa, é uma pessoa fixa, tem a carga horária X, e foi feito trocas também ali, entre a AT e a coordenação. Aquilo, o que vai ser proposto para Augusto? Qual que é o plano de ação para Augusto? Tá? A gente vai aplicar o número um. Tá, para Augusto a gente vai trabalhar então o número um dessa forma. E essa troca entre a escola e a T ser passada para mim, Uhum. me trouxe muito mais confiança. E a clínica também, né, que eu falo que é uma tríade, Uhum, a escola, a clínica e a família. é verdade, E esse é o segredo do sucesso. eu também acho. É. Hoje, se alguém tivesse me aconselhado, eu tinha buscado a priori isso. Aham. Porque assim, às vezes é falar: "Ah, eu quero colocar numa estrutura muito boa, bilíngue, uma escola pode custar, vai, É R$ 4.000 por verdade. mês". Só que não vai dar aquilo que ele mais precisa, né. E você também não porque eu acho assim, para eles, o importante é ter uma sala, né, neurodivergente, né, assim, mista, né, Uhum, típicos e neurotípicos, e também que tenha esse trabalho de socialização, porque vai muito da escola. verdade. Porque quando a gente prepara aquelas crianças neurotípicas para conviver com as diferenças e respeitá-las, né, porque, assim, todo mundo é diferente, a gente fala isso. A cor, o cabelo, o Uhum, jeito, né, a etnia, todo mundo é diferente, mas tudo bem. Vamos respeitar. Então eles não vão falar se é meu amigo autista, é meu amigo, né, da mesma forma que a Maria Rosa foi. falou: "Eu, meu melhor amigo", e eles cuidam, eles amam, amam, né. Então eles sabem que quando a criança tem dificuldade de mobilidade, eles pegam na mão, um pega de um lado, outro pega do outro, e eles descem as escadas, e a criança às vezes não tinha essa autonomia e hoje já tem. Hum, Então, assim, elas acabam ajudando dentro da evolução dos alunos desses alunos atípicos, né. E é esse, né, olhar dessas crianças que eu falo que eles ensinam muito mais, né, do que eles aprendem. uhum, Porque ensinar essa visão mais humana, essa visão mais humana que a gente consiga, traçar, sim, né, dentro da gente que a gente pode esperar, né. Daqui que é nosso objetivo é que o Augusto se desenvolva, autonomia, comece a falar, sim. porque ele vai falar, é dentro das terapias, a gente vê isso, eu acompanho crianças que era não verbal, que hoje já falam, já estão alfabetizadas. Mas aí não tem que ter aquela cobrança. A expectativa da mãe: "Ai, é que eu quero que ele seja igual aos outros", não, ele não é igual aos É, outros. comparação, A né? comparação, é exatamente aquilo que você falou. Sim, É muito importante a gente focar no Augusto. Como que o Augusto, cada conquista pequena é uma vitória, não é? muito. Hoje Que às vezes para os outros, acha que é uma bobeira, mas é de ele comer a pipoca, né, que nem você falou. isso, do amiguinho. Ele come pipoca e ele pega a pipoca, leva até a boca sozinho. Mas foi um amigo Aham, que até a professora filmou e me mandou, que o amigo quis ajudar ele a comer pipoca. Então o amigo pegava do saquinho, colocava na boca aham. dele. E eles tiveram uma troca ali. É, não é só isso, mas também deles fazerem as atividades em conjunto. Lá tem o judô, a capoeira, a aula de música, então todos interagem entre si. E aquilo que você trouxe sobre as crianças típicas no meio dos atípicos também é muito importante, porque a gente vê nos vídeos que tem respeito. Eles Sim. não têm um olhar. A criança ali não tem um olhar Não de tem julgamento, maldade, não tem. julgamento e principalmente não existe bullying, Não tem? não tem bullying. E isso eles aprendem desde pequenos, Isso é né, bom. não existe bullying. E assim, mesmo nos maiores, a gente também trabalha muito isso, né, para que não exista. E a gente pune, na verdade a gente não quer que isso aconteça. Ô meu amor.
Tá Tá feliz. feliz. E, e essa é a questão. Você associar, né? Fazer esse pacote de ter uma escola que realmente aceita seu filho, que eles saibam qual é o perfil do público que eles estão lidando, porque você se rotular como a gente é inclusivo, mas você não preparar até os seus profissionais ali dentro daquela instituição para poder ser inclusivo de fato, não é inclusivo. Você não. Hoje eu fiquei muito feliz porque eu estava conversando com uma das pedagogas do Guto e ela falou assim: Olha, eu acabei de concluir meu curso em aba. E Olha, eu fiquei feliz, porque você vê que além daquela profissional ela querer participar, ela ainda está se especializando numa questão que é fundamental para eles, que é essa terapia aba, né? E fora que hoje, quando eu não, quando a minha tia tem um problema pessoal que ela não consegue ir para a escola, eu deixo eles avisados, mas eu tenho a certeza de que a professora e a auxiliar, ela vai conseguir dar conta dele ali dentro da sala. requer a confiança, né? É. É. E A realmente gente eles fazem acontecer quando ela não tá. Você vê faz. as atividades são feitas, ele come, tudo dá certo. E assim, Aham. você conhece seu filho, você sabe quando ele é bem cuidado, Sim. como, quando a escola tem esse olhar, né? Muitas vezes, Joia, a gente fala muito que às vezes a escola não tem culpa. É uma coisa que de preparo, é lógico que da mesma forma dos professores. Não, foi feita a lei, porém não foi preparado para que ela seja cumprida. É claro que a gente hoje sabe, das nossas, mas muitas escolas não sabem. Não que eu tô justificando, sabe? Mas tem que ir atrás. E é isso que a gente está buscando ajudar as escolas, a gente faz mentoria também para algumas escolas, para que elas incluam seus alunos, para que elas tenham esse olhar, né, mais humano, mais assim, que a gente ser parceira da família, a família trazer a família para dentro da escola é muito importante, né? Ter esse relacionamento com a clínica, que também não é fácil, porque a gente tem que se conversar. E o objetivo maior é o desenvolvimento do Augusto, né? Então, ter esse olhar não é fácil. Chegar nesse ponto que você chegou hoje, que ter uma escola que é parceira, uma clínica que é parceira, é muito difícil. É. E agora, hoje você leva com mais leveza, não é? Sim. Hoje você consegue, por exemplo, não vou falar que na sua trajetória toda, nossa, eu não já chorei muito. Sim. Então chega a ser desesperador quando você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais onde colocar, bate um desespero, o que que você faz? Você deixa ele sozinho, quietinho. Então deixa ele quietinho, tá tudo bem. Não precisa então levar ele para a escola, deixa ele vai faltar, porque a escola não acolhe ele, então deixa ele faltar, ele fica em casa. Aí Uhum. você acaba vendo que as terapias não estão surtindo tanto efeito, você vai para as terapias também. Chega uma hora que você não vê progresso nenhum. É. Só que você também se sente frustrado, porque você não está indo atrás de nada, de nenhuma melhoria para ele. Então você fica nesse caminho, até o ponto que você realmente, como responsável daquela criança, e eu acho que isso não é nem só em crianças pequenas, né? É até nos mais velhos que às É vezes não mais teve velho. aquele olhar. Então, Sim. tem a participação, por exemplo, de uma escola, do professor ou do pedagogo que chega e fala: Olha, tem alguma coisa diferente aqui com ele. Eu acho que esse olhar de tem alguma coisa diferente não é uma punição. Olha, ele é diferente. Não, Não, é, tá tudo bem. Ele, é o papel da escola, sim, a gente viu é a que ele tem observação. uma dificuldade no E a gente aprendizado. quer ajudar. Pode ser uma dislexia e que também precisa ser tratada, cuidado. Mas olhou, viu que tá diferente, acho que como pai ou mãe, vai atrás. Né? Busca saber a respeito do que está diferente, como que você pode ajudar, se só a questão da escola vai resolver ou se você vai precisar ir com outros profissionais para poder ser atendido. Que esse conjunto, que foi o que você expôs agora, que é a clínica, um neuroparceiro, Parceiro. isso, a escola e você aceitar realmente a criança como que ela é um pacote que vai fazer muita diferença.
Hoje eu vejo o Augusto que ele perdeu muitas coisas. Então, até os 2 anos e 8 meses, ele fazia de tudo. Depois disso, ele fala que é o autismo retrógrado. Sim. Ele perdeu todas as funções que ele tinha adquirido. E hoje eu vejo que ele come sozinho, ele põe o sapato sozinho. Ele ainda é fraldado, mas a gente vai ter esse ganho, né, do desfraude. É parcial. Até ele compreender, é um ganho lento, mas ele vai ter. A fala também. Então hoje ele balbucia mais, ele tem mais contato, Ele responde ele comando. responde a comandos. São pequenos, que você expôs, são Uhum. pequenos ganhos que pra gente hoje faz toda Nossa, a diferença. toda a diferença, exatamente. Que às vezes, assim, a gente fala que nem tem criança, o Miguel, né? Uhum. Ele não comia pão. Aqui começou a comer. Comeu um clube social, né? Que pra gente é normal. Só que pro pai é muito importante. Outra coisa também, né? Dentro de uma escola que tem a inclusão, as crianças atípicas são convidadas para festa de aniversário. Então, ele já foi convidado para várias festas, a gente ficou bem feliz. E até mesmo quando tem as festinhas na escola, Uhum. você vê que seu filho foi lembrado, né? Ele voltou com uma lembrancinha, ele voltou feliz, teve uma foto, teve uma comemoração. Então, eles realmente são incluídos ali dentro, né? Muito bom. Ah, obrigada, Joyce. E eu queria muito, assim, que você, pra gente encerrar, né? Sim. Eu queria que você, o que que você tem para falar para essas famílias, né? E eu só tenho que agradecer, porque assim, eu fico muito feliz mesmo em participar do processo, né? De desenvolvimento e crescimento do Augusto, porque é uma oportunidade. Porque quando a gente vê uma família na nossa escola, eu falo que é você confiar seu bem maior, É a verdade. nossa escola. E nós temos essa responsabilidade de que nós temos que ter a responsabilidade de fornecer ao Augusto todo o suporte possível para que ele evolua o máximo. E que daqui a um tempo ele tá lá alfabetizado, falando, desfraudado. Isso vai ser uma conquista que a gente vai estar comemorando Com juntos, certeza. né? Então, da minha parte, eu tenho muito que agradecer a toda a rede. Eh, assim como eu tinha exposto, a gente chegou no Jean Piaget muito fragilizado, desgastado emocionalmente e fisicamente pela essa correria que é a questão de ter uma criança neurotípica na família, mas que a gente foi muito bem acolhido. Então, em todas as festas, comemorações, desde o desenvolvimento, de você poder modelar um material didático para o seu filho, ou você vê até mesmo que a lição que está indo para casa tem o nome dele, isso é um diferencial. Eu tenho muito que agradecer a todos ali E dentro ele tem também. um PEI, né? Tem sim. É. Agradecer a rede em geral, falar para as mães ou os pais que também estão nessa situação de que é possível, é só realmente você acolher. É uma questão muito particular de cada um, né? Você criar as esperanças no seu filho, mas que é possível, que às vezes até a gente como adulto, tem gente que vai conseguir as coisas num caminho comum, tem outros que vão levar uma rota diferenciada, mas que vai chegar no Vai mesmo chegar ao objetivo, né? mesmo objetivo, Então, exatamente. para também ter essa visão com seu filho, esse cuidado, essa atenção, principalmente o carinho. A gente sabe muito bem quando uma criança típica ela é tratada com carinho, com amor e afeto, né? Porque eles vão se desorganizar em local público, na escola, no meio da rua, dentro de casa, até mesmo na clínica. Mas o que a gente pode fazer para eles a respeito disso é só acolher, né? Entender, buscar as E informações. ajudar. Uhum, ajudar, buscar as informações corretas, não ser resistente à questão se seu filho realmente precisar de um determinado medicamento, porque isso faz uma melhora na vida dele. Na questão também das escolas, é a gente saber o nosso lugar e o que é de direito da nossa criança. Se você sabe que você está numa escola que você não está sendo bem atendido, bem acolhido, troca. O diferente ele vai dar medo, mas às vezes pode ser o diferente que foi diferente para mim, que hoje eu amo. Então, vai atrás de uma outra escola que realmente seja acolhedora, que faça o seu filho ter esse convívio com os demais e que modele ele para o mundo, né? E que também que outras pessoas tenham a mesma visão que vocês têm, até mesmo pela direção, que é de você
acolher de fato essas crianças, não só as crianças portadoras de E a TEA, família também, né? isso, mas as crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral, e que também trabalhe com os seus profissionais para que eles saibam o público que eles estão atendendo É, e que tenha sempre esse carinho, essa questão, porque a gente fala que não é só o carinho, né? É o carinho e a didática também, que trabalha ali junto e que vai fazer um diferencial. Então, da minha parte, eu, Joyce, mãe do Guto, eu sou eternamente grata a vocês, tá tá bom? bom. E eu que agradeço a confiança, né? Um bate-papo maravilhoso. Foi sim, foi muito E eu enriquecedor. espero que ajude muitas famílias Com que certeza, estão nesse caminho, sim. que quanto mais a gente tiver, é porque é pressa, viu, gente? Você sabe melhor do que ninguém, Uhum, né, Joyce? Quanto mais tempo a gente demorar para aceitar e ir atrás, né, para ajudar teu filho, eh, ele vai estar sofrendo, tá em sofrimento, vai ficar mais difícil, mais difícil, né? é verdade. Mas com muito amor, conversa, diálogo, tanto com a clínica como com a escola, seja parceiro da escola. Não é para brigar, porque quando você está brigando, não está dando surtindo efeito, melhor você trocar, É verdade, porque a confiança é a base desse relacionamento, sim, tanto da clínica como da escola e a família, todos têm que estar unidos para que o Guto, né, se desenvolva cada dia mais. é Eu fico verdade. muito feliz, eu tô aqui sempre à disposição, nossa equipe, toda a equipe também. Conte com a gente, tá, Tá certo. Joyce? Muito obrigada. Eu que agradeço. E mais uma vez, estamos aqui e obrigada pela assinatura do TA Play. E cada vez mais a gente vai ter mais conteúdos, conversas para agregar a vocês. Muito obrigada.